Peço que abram as vossas Bíblias em Salmos 116, 1. Quero estar também cumprimentando os irmãos internautas com a paz do Senhor. Salmos 116, 1. Quem encontrou, diga amém. Amém? Estarei lendo. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Mais uma vez. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Davi aqui está falando que ama o Senhor porque ouviu a oração, ouviu a súplica dele quando Ele lhe fez. Mas isso não quer dizer que Deus vai dar exatamente a Davi, exatamente a nós, o que nós queremos. Hoje em dia tem muitas pessoas que morrem espiritualmente por causa da frustração. Colocam o que querem, colocam o seu pensamento como verdade absoluta e falam, eu quero isso, eu vou ter isso, Deus vai me dar isso. Mas Deus não tem a obrigação de nos dar exatamente o que nós queremos. Ele fala assim, você está se iludindo à toa, porque eu não falei que ia te dar isso. E quando as pessoas recebem uma resposta assim, falando não, as pessoas ficam nervosas, ficam frustradas, ficam tristes, ficam chateadas. Mas Deus não tinha a obrigação de nos dar o que nós queremos. Ou então talvez as pessoas recebem um não que é momentâneo ou um não que não é para ser. Deus pode falar sempre assim, sim, ainda não ou não. Quando Deus fala assim, a gente fica, ok, Deus falou sim, é uma coisa que eu queria, eu clamei isso, eu orei isso, e Deus me deu o que eu queria. Me deu a casa que eu queria, me deu o carro que eu queria, me deu o trabalho que eu queria, por isso, só vitória, né? Aí Deus pode também dar, ainda não. Por quê? Porque não é o momento, não é a hora, não é aquilo, não é para ser agora. Ele vai te dar aquilo, só que não é no momento que você quer. Ou então Deus pode falar não. E quando a pessoa está clamando, orando por algo, e Deus fala não, nós ficamos assim, tristes, frustrados. E esse não, ele é terrível, porque nós tínhamos na cabeça que queríamos algo, que íamos ter algo, que Deus ia nos dar algo. E Ele falou que não era isso que era para nós termos, que não era isso. E ficamos frustrados, só que nós temos de entender que tudo tem o tempo de Deus. Ele pode falar não para a sua vida, mas Ele sabe de todas as coisas. Tem uma pessoa na Bíblia que foi assim, a que mais talvez recebeu um não de Deus, mas mesmo assim continuou lutando e glorificando a Deus, que é Jó. Jó, como todos nós sabemos, ele perdoou tudo. Perdeu seus servos, seus amigos, sua família, tudo. Mas mesmo assim, ele não desistiu e ele continuou clamando a Deus. Como diz em Jó 1:22, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ou seja, mesmo ele perdendo tudo, ficando sem nada, ferido emocionalmente e fisicamente, ele mesmo assim não desistiu de Deus. E a gente vai sempre passar por frustrações na nossa vida, a gente vai estar sempre clamando por algo, orando por algo, mas talvez não é para ser aquilo. Porque Deus tem propósitos na nossa vida que são talvez diferentes do que nós queríamos. E talvez Deus também vai falar na sua vida assim, não, porque não é a melhor fase para você receber aquilo. Talvez se você receber aquilo naquele momento, você irá se perder. Você vai falar, ok, já recebi isso, agora eu posso ir embora, já tenho o que eu queria mesmo. E aí, pronto, não é isso que devemos fazer, né? Ou então, Deus pode te dar isso porque sabe que não era o momento de você receber, mas Ele te deu. E depois, passado um tempo, você perdeu. E Deus vai te falar, eu te avisei, não era o momento de você receber. E agora você perdeu o que você tanto clamou, o que você tanto ansiou. E a gente tem de entender que Deus, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas na nossa vida. E a gente, pronto, recebe um não, é um não, e vamos abaixo, ficamos tristes, frustrados. E onde é que foi a nossa fé? Nós tínhamos tanta fé em Deus, clamamos tanto por Deus, mas depois recebemos um não, ok, eu vou desistir, não quero mais isso. Nós temos sempre de colocar a nossa fé acima de tudo, de todas as coisas. Tem 2 homens na Bíblia, tem vários, mas eu vou falar só de 2, que eles receberam o não de Deus, mas eles continuaram clamando, continuaram não desistindo. O primeiro homem que eu vou falar
é Moisés. Como nós sabemos, Moisés, ele foi usado para libertar o povo do Egito. Ele um dia viu uma sarça ardente e Deus disse: vai, desce ao Egito que eu vou te usar para você libertar o meu povo. Moisés na altura ficou: mas quem sou eu para Deus me usar? Eu nem sei falar direito. E Deus lhe disse: não importa quem você é, não importa se você sabe falar, eu disse: desce ao Egito que eu te usarei. Moisés, como todos nós sabemos, ele liberou as 10 pragas, ele abriu o Mar Vermelho, ele foi usado para libertar o povo. Ele fez assim coisas extraordinárias, mas por um deslize, ele teve consequências. Eles estavam, ali passando sede, o povo estava passando sede, tudo estava para dar errado. O gado também estava passando sede, e o povo já estava reclamando ao ouvido de Moisés, falando: talvez não era isso que nós deveríamos ter feito. Talvez, se tivéssemos ficado no Egito, seria melhor. Por que a gente foi seguir você? Se Deus está aqui, por que Ele está fazendo com que a gente passe por isso? E então, Moisés, ele ouviu a voz de Deus falando: toca na rocha, que dela sairá água. Ok, simplesmente toca na rocha. Moisés, frustrado, já estressado, em vez de tocar na rocha, o que ele fez? Bateu forte na rocha, ele magoou a rocha. E quando ele fez isso, ele desobedeceu à vontade de Deus, porque não era para isso acontecer, era simplesmente para ele tocar na rocha. E por ele ter feito isso, aconteceu consequências. Em Deuteronômio 34:4, vai dizer assim: e o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, você não entrará nela. Assim, deve ser um pouco frustrante para Moisés ouvir isso, já que ele foi usado para libertar o povo. Ele fez de tudo o que Deus pediu, ele passou muitas dificuldades, e no final, Deus falar: você não atravessará o rio, você não entrará nela. Se fosse uma pessoa normal, assim como a gente, talvez ia chegar, ouvir o nome de Deus e falar: não, então não quero mais saber disso, não vou levar mais o meu povo, não vou fazer mais nada, eu vou embora. Mas o que Moisés fez? Ele foi embora? Ele desistiu de tudo que Deus tinha na vida dele? Não, ele continuou e ele falou: ok, eu não atravessarei, eu não entrarei na terra prometida, mas eu vou ver o meu povo entrar. Eu não farei isso, mas eu sei que Deus tem grandes coisas preparadas para a vida deles e para a minha vida. Ou seja, Moisés, ele não desistiu e continuou com a esperança. E pronto, tem nãos de Deus que a gente não vai entender, tem nãos de Deus que não nos farão entrar em lugares que sempre quisemos entrar, tem nãos de Deus que a gente vai ficar triste, frustrado, mas talvez esse não é um não na sua vida que vai te trazer bênçãos futuramente. O outro homem que eu falarei é Davi. Davi, como todos nós sabemos, ele também recebeu o nome de Deus, que está em 1 Crônicas 22:8, que diz assim: mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Davi, ele foi um guerreiro muito bom, ele fez coisas assim extraordinárias, e o sonho dele era construir um templo para o Senhor e colocar a arca lá dentro. Mas por ter derramado muito sangue, Deus falou: você não vai construir o templo, eu sei que era o seu sonho, mas você não fará isso. Mais uma vez, se fosse a gente, talvez a gente desistisse, falasse: ok, não vou construir, você falou que não, então vou desistir, não quero mais isso e não vou fazer mais nada, não quero saber mais. Mas não, Davi, ele continuou trabalhando e ele deixou tudo preparado para o seu filho, como diz em 1 Crônicas 22:2. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Ou seja, Davi, ele não desistiu mesmo em meio a um não de Deus. Ele continuou trabalhando. E pronto. Será que a gente, quando recebe o não de Deus, continuamos sonhando os planos de Deus para a nossa vida? Ou será que a gente desiste?
não quero mais saber disso. Deus falou que não. Eu clamei tanto, eu orei tanto por algo e Deus falou que não, mesmo sabendo que era o meu sonho. Então não quero mais saber, vou embora. Moisés, ele continuou com esperança. Davi continuou trabalhando, porque eles sabiam que mesmo em meio ao não, tudo é da vontade dele. E eles tinham o mais importante na vida deles, que era Deus. Às vezes, nós achamos assim que Deus falou não e que está tudo estragado, já não temos nada. Fala assim, Deus falou não para mim por quê? Se Ele sabia que era o meu sonho. Ele sabia que eu clamei, que eu orei por isso. Por que Ele falou não? Está me castigando por algo que eu fiz e não estou lembrando? Talvez Ele não queria, não sei, não entendo porque Ele me falou não. Mas nós temos de entender que a presença de Deus, ela é muito mais importante do que qualquer coisa. Deus pode falar não na nossa vida, mas a presença dele nos basta. Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele pediu a Deus 1, 2, 3. E o que Deus no final falou? Eu não tirarei esse espinho da tua carne. O que você faria no lugar de Paulo? Paulo clamou, pediu, Deus, por favor, tira isso. Eu estou te pedindo. Mas Deus falou, não tirarei. E Paulo desistiu? Não, Paulo não desistiu. Ele teve uma coisa assim, muito importante na vida dele. Deus, em vez de tirar o espinho, deu a graça dele para que ele pudesse suportar o espinho que ele tinha. E às vezes Deus tem algo na nossa vida diferente do que nós queremos. Moisés, ele enfrentou o não com esperança. Davi enfrentou o não trabalhando. Paulo enfrentou o não com a graça dele. E como diz em 2 Coríntios 1:20, as promessas feitas por Deus, tantas têm o Cristo, o sim e o amém. Ok, tem o sim e o amém. Mas é o sim que eu quero? É o sim que você quer? Não. É o sim de Deus. Ele fará na sua vida o que Ele quer, o que Ele acha que é melhor para você e não o que você quer. Nem toda Canaã nós iremos entrar, nem todo projeto nós iremos realizar, nem tudo que pedimos a Deus será tirado das nossas vidas, nem tudo que pedimos a Deus será feito na nossa vida. Mas quem começou a boa obra é fiel para terminar. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Quando eu terminei o secundário e eu fui entrar na faculdade, eu já tinha na minha vida o que eu queria ser há muito tempo, muitos anos, porque Deus me falou o que eu queria ser. E não era o meu sonho, eu não queria ser aquilo, mas Deus falou, você vai ser isso. Aí eu coloquei no meu coração e foi criando um sonho na minha vida. Quando eu me inscrevi, não deu certo. Deus falou, não. Aí eu fiquei estressada, frustrada, eu chorei, porque eu não entendia se isso era o que Deus queria na minha vida, se foi isso que Ele me falou para eu ser, por que não tinha dado certo? Aí passou um ano, eu comecei a trabalhar e foi acontecendo coisas na minha vida que talvez se eu estivesse estudando não iria acontecer. Mas aí, passou um ano, eu me inscrevi novamente na faculdade e eu pensei assim, se não aconteceu de primeira e era o que Deus queria, por que haveria de acontecer agora? Passado um ano, tanto que agora a média estava mais alta, tinha mais gente que queria entrar no mesmo curso que eu, e eu fiquei pensando isso, só que eu sabia que era isso que era para ser. Aí eu me inscrevi. Quando eu me inscrevi, fiquei assim pensando e teve um dia que eu recebi um e-mail que falaram que eu tinha entrado no curso que eu queria. E também lá dizia que teria que ser no turno da noite. E eu fiquei, nossa, mas antes não entrei e agora passado um ano entrei. Mas agora, para eu ir para o curso, vou ter que faltar nos cultos. Eu fiquei assim, sem entender, né? Se era o que Deus queria na minha vida, se era isso que Deus estava falando que era para acontecer, por que não estava dando certo? Aí, pronto, eu falei que eu queria na mesma e fui fazer a matrícula na faculdade. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim, você tem certeza que você quer ser isso? Você não tem cara de querer ser isso. Aí eu falei, sim, eu quero, né? Eu me inscrevi, eu quero. Aí depois ela me deu um papel que estava lá, que eu estava no turno da manhã. E eu não fiquei entendendo nada, porque na minha turma da faculdade
tem 130 pessoas. A turma do turno da noite tem muitas mais. E eu não tinha dito que eu queria mudar de turno. E tinha gente que estava no turno da noite que queria mudar. Mas porque eu tinha mudado sem ter falado nada. A única pessoa que eu tinha falado era Deus. Só Ele sabia que eu queria mudar. Só Ele sabia que no meu coração estava o meu sonho, que Ele criou, que Ele me deu, que eu sei que era a vontade dEle. E só Ele sabia que eu teria que ir no turno da manhã para poder estar a tempo de vir nos cultos. Só Ele sabia. E uma coisa que eu fui entendendo ao longo que foi passando e que eu fui entendendo foi que tudo isso que aconteceu no tempo de Deus e não no meu tempo. Porque se fosse no meu tempo, aconteceria um ano antes. Mas não aconteceu um ano antes. Aconteceu no tempo de Deus. E quando o plano de Deus não bater com o nosso, a gente vai ter que tomar uma decisão. A minha decisão, mesmo trabalhando, mesmo com tudo que aconteceu, a minha decisão foi continuar fazendo o que Deus me falou para eu fazer. Eu tomei essa decisão. E quero te fazer uma pergunta. Como é que você vai lidar com a frustração? Como é que você, em meio a tudo, vai lidar com os planos dando errado? Com Deus falando que não? Como é que você vai lidar com isso? Esse ano a gente tem o nome que é adoração, santidade e serviço. Você vai continuar lidando com a frustração, adorando, santificando, servindo a Deus, colocando os mandamentos de Deus na sua vida, adorando e clamando a Deus, ou você vai simplesmente desistir, vai falar, não, Deus me falou que não na minha vida, então vou desistir, vou embora, já não quero mais saber de nada, vou me desviar, vou fazer o que eu quero, porque eu sei que se eu me desviar, eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Mas com Deus na minha vida, talvez não vou conseguir fazer nada, né? Porque Ele falou que não, ao que eu queria. O que você vai fazer? Você vai continuar seguindo o plano de Deus ou você vai desistir? Talvez não. Se você sair, você perderá grandes bênçãos do Senhor na sua vida. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. E se Ele te falou não, é porque é um não. Se Ele falou ainda não, é porque não é o momento. Você prefere ter o que você quer na mão e perder? Ou você prefere ter passado um pouco, passado tudo que Deus preparou na sua vida e ficar com aquilo agarrado na sua vida? Como nós sabemos, Jó, ele estava sendo testado. Deus testou para ver se era mesmo isso. Se ele adorava a Deus verdadeiramente. E como nós podemos ver, Jó perdeu tudo que tinha. Ele ficou ferido. As pessoas falaram para ele desistir. Mas mesmo assim, ele continuou clamando a Deus. Ele falou, não quero saber de bens materiais. Não quero saber se minha saúde está boa. Não quero saber se eu perdi tudo na minha vida. Eu quero é Deus. O diabo talvez fala para você, você perdeu tudo, sai, abandone isso. Talvez ele fala, você não tem nada, Deus não te ama. Você não tem nada, você perdeu tudo, o que é que você continua fazendo aí? Mas não é isso, porque você pode não ter tudo, você pode ter perdido tudo, mas você ainda tem a melhor coisa que pode ter, que é Deus na sua vida. E a graça dele nos basta. A graça de Deus nos basta. Mesmo que você tenha perdido tudo, mesmo que Deus tenha te falado que não, mesmo que você quisesse uma coisa muito, mas Deus falou que não, a graça dele basta. Você pode estar chorando no seu quarto, sem ninguém estar vendo. Você pode estar clamando a Deus algo e Deus não te deu ainda. Deus não te deu uma resposta. Talvez Ele está em silêncio para ver o que você irá fazer, para ver se você vai desistir ou vai continuar. O que você vai fazer? Você vai desistir ou você vai continuar? A graça dele nos basta. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.